Nesta aulinha nós vamos ensinar para você como fazer novelos com retalhos de malha. Então nós vamos precisar de tesoura e nós vamos utilizar uma camiseta, ó, uma camiseta que já não é mais usada, tamanho G. Mas você pode utilizar qualquer peça de malha, qualquer tamanho. A gente vai utilizar essa camiseta G apenas para exemplo. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para formar novelinhos como este, para você fazer trabalhos de crochê com retalhos de malharia. Então, a primeira coisa que você vai fazer antes de começar a cortar os seus fios para o novelo é tirar essa parte da costura da camiseta. Então, a gente corta aqui, bem rente a costura, ó. E a gente vai retirar toda essa parte da costura, deixando só aquela malhinha lisa, ó. Você vai retirar toda essa parte da costura da camiseta. Depois que você retirar toda aquela parte da costura, da parte de baixo da camiseta, ó, você fica só com a parte da malha, onde você vai começar a cortar. O fio, a largura de cada fiozinho, você que define. Geralmente, a gente corta em torno de 3 centímetros. Então, mais ou menos uma largurinha assim. Então, para começar, ó, a gente corta na altura que a gente vai deixar aqui o fio, na largurinha dele, do tecido, ó. E agora, a gente começa a cortar o tecido, formando tirinhas dessa largurinha aqui, porque depois ela meio que se enrola. Então, a gente trabalha com uma agulha de crochê mais grossa para fazer os trabalhos que a gente quiser. Geralmente, na maioria dos casos, tapetes de crochê. Ó. Então, agora você vai cortar até chegar aqui pertinho do início, porque depois a gente continua em espiral, ou seja, a gente não vai cortando até aqui, depois começa outra tirinha, emenda, outra tirinha, emenda. A gente vai cortando tudo de uma vez, formando uma tira enorme, que vai dar mais ou menos entre 15 e 20 metros. Uma camiseta desta G dá em torno dessa quantidade de fio. Então, a gente vai cortando, ó, até chegar ali no início, onde a gente continua em espiral, formando uma tira inteira. Ó, normalmente, não tem segredo nenhum. Ela vai ficando assim. Quando você estiver chegando aqui onde você começou a cortar a sua tira, você não vai terminar ali, você já vai subir e continuar em espiral. Então, ó, você passa daquele início e continua agora cortando a sua tira até chegar nessa parte da manga. Você vai chegar até aqui. Por que a gente não vai cortar até lá em cima? A gente até pode cortar em linha reta aqui. Só que vão ficar pedaços menores e você vai ter que fazer muitas emendas. Então, a gente corta até aqui porque vai tudo de uma vez só. Ó, depois o resto a gente descarta. Mas você pode emendar, fazer várias emendas se você preferir. A gente não aconselha porque no trabalho aí podem aparecer muitas emendas e não vai ficar um efeito legal. Então, a gente vai cortar até aqui no comecinho da manga. Ó. Agora, você vai cortando sempre tudo de uma vez só, em círculo, tubular, até chegar lá na manga. Depois que você chegar aqui na parte da manga, ó, a gente já chegou aqui. A gente simplesmente acaba de cortar ali o nosso fio, descarta esta parte, ó, e dá tudo isso de retalho, de fio de retalho. Pra gente fazer o novelinho, é bem simples, ó. Você pode enrolar aqui com a mão, ó. Você vai enrolando até formar um bolinho. E de vez em quando você vai mudando a posição que você está enrolando, ó. Agora nós enrolamos dessa forma, certo? Então, nós tiramos da mão, ó, e começamos a enrolar ao contrário. Enrolamos um pouquinho dessa forma. Ó, e começamos de novo daquela primeira forma que a gente estava fazendo.
Enrolamos um pouquinho desse jeito, viramos a posição contrária. E assim nós vamos formando o nosso novelo. Depois que você enrolar todo o seu fio, ó, o novelinho ele fica assim. Então a gente já tem aqui 2 novelinhos pra gente fazer já. Já temos mais ou menos uns 38, 40 metros de fio pra gente trabalhar. Então agora a gente vai ensinar você como unir uma cor a outra, os pedacinhos de fio. Caso você corte fios de pedaços menores com cores diferentes para fazer um trabalho mesclado, você vai ter que unir os fios um com o outro. Para não fazer nozinho, a gente vai ensinar você uma maneira de unir bem simples, para você unir os vários pedaços de fio que você cortar. Então a gente cortou aqui 2 pedacinhos de fio de cores diferentes, só para exemplificar para você como fazer essa união. Então, primeiramente, você vai fazer um piquezinho aqui, um furinho numa das pontas de um dos fios. Você vai dobrar um pouquinho a pontinha. Você vai fazer um piquezinho aqui no meio, ó. Quando você abrir, ele fica furadinho assim. Agora, você faz o pique no outro também. Aqui a gente já fez um exemplo um pouquinho maior o furinho para você ver como se faz a união. O que você vai fazer agora? Você vai juntar pontinha com pontinha, aquela parte que está furada, que tem o furinho, ó. Você vai passar uma das cores, um dos fios por dentro do outro, desse jeito, e você vai deixar o buraquinho aqui à espera. Então, você pegou as 2 pontinhas com furinho, colocou uma de frente para outra, passou uma por dentro da outra. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esta parte que não está furada, do fio vermelho, ó, e vai passar por dentro do buraquinho dele. Ó. Quando você puxar, ó, ele vai ficar feito aqui a união. Ó. E o fio, ele dá a impressão de que veste ali no restante do fiozinho e fica a união perfeita, ó. Sem nozinho, ela fica lisinha aqui, facilitando o seu trabalho depois, ó. Então, dessa forma, você faz a união de várias cores. Agora, você pode fazer vários novelinhos de várias cores de malha e fazer um tapete de retalho de malharia em crochê. Então, parabéns! Você aprendeu como se cortam os retalhos de malharia para torná-los fios, como se faz o novelo e como se unem os fios de várias cores para tornar um novelo maior e fazer peças de crochê. Parabéns!